Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Agora tá com som? Tá bom agora? Agora tá, né? Beleza aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que vocês tenham dormido bem aí, né? Que tenham tido uma boa noite de sono. Hoje, dia 4 de outubro. 4 de outubro. Tem que ver quem que tá batendo antes, tem que ver. Ninguém percebeu que tem alguém batendo ainda, né? Tem alguém batendo aqui, eu tô pedindo pra Lorraine ver quem que é, pra nós parar de fazer barulho, pra não incomodar vocês. Hoje é terça-feira, né? Eu não sei como é que tá o clima lá fora, porque eu ainda não vi, né? Então eu não sei se tem sol, se tá chovendo, como é que tá as coisas e o que que tá acontecendo, eu não sei, né? Oi, Shirley, tudo bem? Deus abençoe, irmã Olga, tudo bem? Irmã Márcia, irmã Heraides Pacheco, bom dia. Ana Lúcia, Vera Alice, Andressa Pascoaleto, tudo bem? Irmã Josélia Abreu, bom dia. Bom dia. Irmã Marinalva Santos, Nanete Cordeiro, Maria dos Anjos, irmão Gideon, como é que vai, meu companheiro? Tudo bem? Irmã Luciana Roquelli, tá frio aqui no Rio Grande do Sul. Eita mundo. Silvia Helena, Deus abençoe. Alessandra Silva, Maria Melo, Deus abençoe. Júlio Lousana, tudo bem, queridão? Seja bem-vindo. A Virgínia Beatriz, da Bahia. Oi, Virgínia, tudo bem? Deus abençoe você. Helena Dias, Solange Carvalho, Deus abençoe. Cristina Sodré, tudo bem? Deus abençoe. Irmã Silvia Helena, Deus abençoe vocês. Irmã Angelita Carmona, Deus abençoe. Jéssica Olivares, Mariana, Márcio, Fábio, Deus abençoe. Marcelo, Evan, Deus abençoe, bom dia. Sejam bem-vindos todos aí, é uma alegria ter vocês aqui comigo. Que Deus possa abençoar a vida de todo mundo. E hoje a gente vai estudar um pouquinho a palavra. O que você quer, Lô? Acho que essa aqui é melhor para você. Eu queria com você hoje que você acompanhasse o texto aí comigo. Eu quero ler um pouquinho o Evangelho de João, se você me acompanhar, eu quero ler o Evangelho de João, no capítulo de número 3. Hoje é um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Não conseguiu abrir, bebê? Ah, você está brincando. Eu ia tentar escrever, mas não tem como escrever. Meu Deus do céu, o teclado do nosso computador não está funcionando. Vocês acreditam nisso? Acreditam nisso? Eu sei que vocês acreditam. Barbaridade. Que barbaridade, né? Oh, Jesus. Mas tá bom também, né? Mas tá bom também. A gente tá tentando, para variar, resolver aqui, né, as coisas e vamos caminhar aí. Mas tá bom. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 3 e verso de número 1. Vamos lá? Abra a tua Bíblia aí. Eu quero ler o texto. Quando você encontrar o texto, você fala, já achei, pastor, e daí eu sei, eu já começo, a gente vai começar a ler aí, tá? Vamos lá? Vamos lá, gente? Com relação ao som aqui, que está meio muito baixo, eu quero falar para vocês aí que o nosso microfone está chegando já. Essa semana a gente já vai resolver isso, tá? A gente já comprou um microfone. Aqui a gente não tem acesso, não tem lugar para comprar essas coisas, não tem onde ir comprar, então tem que comprar na internet. E tá vindo já, a gente vai pegar na quinta-feira e eu acredito que sexta-feira ele já vai estar aqui, tá? Então aí vocês vão ouvir bem aí, eu peço que vocês me desculpem aí, né, por não estar muito legal, tá bom?
mas na sexta-feira aí já vai tá legal aí, que o microfone não é qualquer um que você pode usar, né? E não tem na loja para você ir comprar, ainda mais aqui, né? Não tem, é difícil de achar aí, tá? Então a gente tá vendo aí, vamos resolver isso essa semana, tá? Beleza? Que bom, irmã Maria Lúcia, que bom que tá legal aí. Tá, então a gente vai em João, capítulo 3, verso de número 1. Que bom, Maria Flor. Deus abençoe você. A Lilian Wacker, Deus abençoe. Tá bom, obrigado. Deus abençoe vocês aí. Vamos lá? Eu posso ler o texto já? Vocês já encontraram? Já encontraram? Posso ler? Na Bíblia está assim, ó, João 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhinhos aí, por favor. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, e que ela possa, Senhor, ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, nessa manhã, abra os nossos olhos para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, ele traz algumas verdades bíblicas para nós nesse texto. Oi, Sandra Fernandes. Que são incríveis. E se nós prestássemos atenção naquilo que esse trecho da Bíblia fala, oi, irmã Dila, bom dia, nós entenderíamos muitas outras coisas que às vezes não entendemos. Então a gente precisa prestar atenção no que de fato está escrito na palavra de Deus, né? No que de fato está escrito.
Eu vou descer aqui, como a gente faz sempre no estudo, lendo verso a verso, tá bom? Para a gente poder entender bem, tá, o que está escrito aqui. Então eu quero que você preste atenção no texto, tá? Presta atenção no texto e depois a gente vai explanando aí dentro daquilo que vocês não entenderam, tá bom? Vamos lá? O Nicodemos, por que príncipe dos judeus? Porque ele era chefe da sinagoga. O que é ser chefe da sinagoga? Ele era um sacerdote, né, que ensinava as escrituras na sinagoga para os judeus. Entendeu? Então, Jesus vem conversar com um cara que conhecia a palavra de Deus muito bem. Um cara que conhecia as escrituras como ninguém. No entanto, ele só conhecia as coisas carnais. O que são coisas carnais, pastor? As coisas que os teus olhos físicos conseguem enxergar. Muita gente não tem a visão espiritual, não consegue enxergar as coisas que são do mundo espiritual. Não consegue discernir e nem entender as coisas que não são físicas, né? Então, a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes tem coisas, né? Muitas vezes tem coisas que estão diante dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a nossa mente, a sua mente, ela está tão fixada nas coisas desse mundo que você não consegue enxergar as coisas que estão além, que estão no mundo espiritual. Por isso eu falo sempre aqui, vou falar de novo, eu fico vendo os comentários de vocês aqui, talvez até você esteja olhando, porque quando eu olho aqui eu não consigo ver os comentários de vocês. Então eu estou prestando atenção nos comentários, por isso eu estou olhando aqui para baixo, a câmera está em cima do monitor aqui, eu estou com um pouco de dificuldade com isso. A gente vai baixar ela aqui para poder ficar na altura dos meus olhos, mas ainda não dá. Então, eu observo quando vocês falam aqui, eu gosto de ler. E eu gosto de ler os comentários de vocês aqui, porque eu vou acompanhando e vou explicando segundo vocês estão falando aqui, por isso eu estou observando os comentários, entendeu? Então, o que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, e que eu quero que você veja, que não é o teu conhecimento, não é o teu conhecimento que traz para você intimidade com Deus. Nicodemos tinha um conhecimento extraordinário. Nicodemos conhecia as escrituras como ninguém. Porém, ele era um homem carnal. Entendeu? Ele era um homem que vivia com os seus pés plantados nesse mundo. Ele era um homem que tinha o seu conhecimento baseado apenas nas escrituras, mas a Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça. Entendeu, Eliana Pontes? No conhecimento e na graça. O que é a graça? A graça é o poder de Deus. Jesus fala no Evangelho de Mateus, eu acho que é 23, não sei, 29, 22, 29, eu não lembro, que Jesus diz assim: pecas por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então muita gente conhece as escrituras, mas não conhece nem reconhece o poder de Deus. Então isso gera na tua vida uma falta de um relacionamento com Deus. E nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Você entende?
Então não adianta você dar aula de catecismo, por exemplo, né? Ah, pastor, mas eu vou lá na minha igreja católica, eu dou aula de catecismo. Não adianta você dar aula de catecismo se você não sabe do que você está falando. Você não sabe do que você está falando. Quando você fala da morte de Jesus na cruz do Calvário, você não sabe o que ela significa. Entendeu? Você nem sabe o que significa. Como é que você pode ensinar sobre uma coisa que você não conhece? A maioria das pessoas não sabem o que é um milagre, porque nunca viu. Você entende isso que eu estou te falando? Não sabe o que é um milagre, porque nunca viu um milagre. E muitas vezes trata um milagre, que é algo extraordinário, como se não fosse nada. Entendeu? Eu posso te dar um exemplo aqui. Ontem, por exemplo, na nossa oração, se você esteve aqui na nossa oração, você percebeu que centenas de pessoas foram curadas ontem. Centenas de pessoas ontem foram curadas. E quando você é curado numa oração, por exemplo, de uma dor de cabeça, que é uma coisa simples. Uma dor de cabeça é uma coisa simples. Mas quando o Senhor Jesus, através do poder da sua palavra, da fé de quem está orando, cura você, você recebeu um milagre. Você tem essa consciência? Entendeu? Oi, Ramundo. Tem permissão. Você tem essa consciência de que você foi alcançado por um milagre? Porque muita gente não tem. Muita gente não tem. Quando você é curado dessa maneira, você recebeu um milagre. Mas muita gente vem no outro dia na igreja, eu vou dar um exemplo aqui, é simples para você, como se nunca tivesse acontecido nada na sua vida. Não? Então, o Nicodemos, ele conhecia muito a palavra, ele era mestre, mas ele não conhecia Jesus. E hoje isso é muito comum na vida das pessoas. Eles conhecem a igreja, eles conhecem o pastor, eles conhecem a pregação do evangelho, mas eles não conhecem Jesus. Então, Nicodemos, a palavra de Deus não tinha efeito na sua vida. Porque a palavra de Deus opera pela fé e não pelo conhecimento. Você pode ser um teólogo, e eu conheço, muitos teólogos, bons teólogos, que não conhecem Jesus. Conheço bons teólogos que não conhecem Jesus, que fala de Jesus como alguém que fala de matemática, que fala de Jesus, que ensina sobre Jesus como alguém que ensina de estudos sociais. Eu acho que nem tem mais isso aí, né? Tô velho. DOSPB, né? É como você ir na escola e ter uma aula. Você entendeu? Porque as pessoas não têm experiência com Deus. As pessoas não nasceram ainda de novo. Entendeu? As pessoas não nasceram de novo ainda. Então, Jesus continua no verso 2 agora. Vamos continuar no verso 2. Vem comigo aqui. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, quem é, irmão, alguém, e não precisa necessariamente ser um pastor, porque Filipe era um diácono da igreja, né? Ele não era um pastor.
Ninguém pode operar milagres se não for através de Deus. Então, uma pessoa que tem sinal na sua vida, e eu tenho falado isso aqui para você quase que sempre eu tenho aqui falado para você, o Eugênio está falando a verdade, hein? Muitos fazem teologia, mas não tem chamado, muitos são pastores, mas não têm chamado, né? Muitos mesmo. São pastores nas igrejas aí, mas ele não tem chamado pastoral. E eu vou dizer para você uma coisa aqui, ó. Um pastor você não faz, o cara nasce pastor. Entendeu? Quem de fato é, quem de fato é pastor, nasceu pastor. Você não pode fazer um curso e virar pastor. Ah, eu acho que eu vou ser pastor, porque é um negócio legal, eu gosto. Pastor não é profissão, gente. Ser pastor é um dom. Você entendeu? Então a gente encontra, e aí uma vez eu fiz um comentário que gerou muita polêmica na época que eu fiz, sobre os pastores, pastoras, missionários que estavam se suicidando. Não sei se você lembra, foi uma época que teve um monte que se matou, mas foi uma leva assim, ó. Eu não sei se você vai lembrar disso, faz uns anos atrás aí, né? Não lembro se você lembra disso. E começou a se matar, o pastor se matou, a pastora fulano de tal se matou, não sei o que se matou. E daí aparece naqueles sites gospel, né? Aqueles sites gospel importantes aí do Brasil, falando, temos que orar uma leva de pastor. Por que esses caras se matam, irmão? Porque não foi chamado para ser pastor, irmão. Tá no lugar errado. Entendeu? O cara tá no lugar errado, irmão. São pressionados muitas vezes pelas igrejas onde congregam, né? São mal direcionados pelos seus pastores, né? São muitas vezes igrejas celulares que precisam crescer, que crescem a qualquer custo, né? Porque eles têm estratégias humanas. Eles têm estratégias humanas e eles precisam crescer a qualquer custo. Então eles fazem uma varredura na igreja daquelas pessoas que têm um aspecto mais adequado. E aí começam a dar curso para aquelas pessoas, ensiná-los para que eles passem a ser líderes e depois de líderes levantar eles como pastores, porque eles precisam abrir igrejas e precisam de mão de obra. Entendeu? E aí joga o cara numa fogueira e aquela pessoa, porque tem algo no seu coração, porque muita gente deseja mandar nos outros, né? Tem muita gente que tem o desejo de mandar, de ser chefe, né? Então isso é uma coisa que pega no coração das pessoas. Só que quando você entra no mundo espiritual e você, sempre que você vê o teu pastor aqui, você vê que às vezes eu tô cansado aqui, né? Você já percebeu isso? Que parece que faz uma semana que eu não durmo. Às vezes eu chego aqui com o aspecto, parece que eu fui atropelado por um caminhão, né? Um caminhão passou em cima de mim que eu tô arrebentado. Você já percebeu isso? Que tem dias que eu tô aqui que parece que tô só aqui no sul a gente fala só no pó da gaita, né? Na capa da gaita. Entendeu? E você olha pra mim, eu sou um cara cascudo, irmão. Eu sou cascudo. Eu vim do mundão. Eu falo isso aqui, o meu testemunho de conversão é algo extraordinário. Eu vim do submundo. Não vim do mundo, irmão. Entendeu? Eu vim do submundo. Você sabe, uma vez eu tava triste, faz muitos anos isso. Porque eu reagi mal a uma determinada situação da minha vida, né? Reagi mal naquele momento.
graças a Deus que Deus me deu o livramento, né? Mas se não tivesse me dado ali, o negócio tinha ficado pior. E depois eu arrependido, orando, falando com Jesus, pedindo perdão, chorei. Puxa, fiquei muito triste por ter reagido daquela maneira, né? E o Espírito Santo conversou comigo e disse: filho, eu chamei você porque você é valente. Deus falou isso para mim. Eu chamei você porque você é valente. Eu não chamei você porque você é covarde. Isso não é uma falha no seu caráter. O Espírito Santo falou isso para mim. Isso é um atributo. Você só precisa aprender a lidar com esse leão que tem dentro de você. E eu tenho lutado todo dia para lidar com esse leão que eu tenho dentro do meu coração. Porque para defender minhas ovelhas eu sou um leão, irmão. E teve uma discussão, uma coisa, muito tempo atrás aí. E se não é Jesus, eu tinha batido num monte de gente, irmão. Fiquei enlouquecido, porque alguém quis bater na minha ovelha, brigar com o guri da minha igreja, né? Foi uma coisa bem complicada. E você sabe que o pastor é faixa preta, né, de karatê, de segundo dan, o pastor é meio brabo, né? Vim desse mundo feio aí de fora, irmão. Entendeu? Vim do mundo muito feio. E aquilo eu não consegui me conter, né? Eu brinquei até com Jesus, né? Que eu falei que às vezes eu me sinto como Sansão, né? Tenho vontade de pegar uma queixada de burro e sair matando uns 600, né? Mas aquilo entristeceu meu coração. Em função daquilo, né? E então tem gente que senta e chora, né? Quando se encontra num caminho que não tem saída, numa situação que não tem saída. O que as pessoas, a maioria das pessoas faz? As pessoas sentam e choram, né? Senta e chora. Eu não, irmão. Eu levanto e vou para cima. Entendeu? Eu sou diferente. Jesus me fez diferente. E talvez por isso eu esteja hoje aqui. Talvez por isso hoje eu esteja aqui. Agora, se eu não fosse um cara preparado, psicologicamente preparado, entendeu? E eu não sou o tipo de pessoa que senta e chora. Não. Eu falo isso sempre, irmão. Se eu tiver que morrer por causa de Jesus, os caras vão ter que me matar, irmão. Porque eu não vou recuar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu, quando andava no mundo, eu nunca tive medo de nada, nem de ninguém. Nunca tive medo, irmão. Falo sempre isso. Nunca tive medo de homem, não é agora que eu vou começar. Entendeu? Então, e tem pessoas que se encontram em determinadas situações e em função de não serem talhados psicologicamente, abre uma brecha para o diabo entrar na sua vida. Entendeu? E eu tô falando aqui para você, de pastores, né? Eu não tô falando de ovelhas, que é diferente comportamento de ovelha, né? Entendeu? Então, da onde Jesus me tirou, eu falo isso sempre, né? Se você considerar que Jesus foi lá, pegou a gente da lama, normalmente ele vai e suja os dedos para pegar você, né? Ele sujou até aqui, né? Porque ele teve que enfiar a mão lá assim embaixo, né? Para conseguir me pegar. Entendeu? Então eu sou diferente. As pessoas veem isso em mim, quem é, né, mais próximo da minha vida, alguns amigos que eu tenho, pastores que são mais próximos da minha vida, né? Então me conhecem por essa característica da minha personalidade, entendeu? Então eu não tenho medo, irmão. Eu não tenho medo, nunca tive. Hoje não tenho medo. Já passei por muitas situações na minha vida ruins, né? Já vi muita gente partir dessa para melhor, muita gente, né? Já presenciei. Então hoje, para mim, irmão,
E para o céu é lucro. Eu falo isso de todo o meu coração. Eu não falo para você de boca. Ai, não, é sério mesmo. Se Jesus quiser voltar hoje e eu morrer e ir embora, eu vou para a glória, irmão, e vou feliz. Porque já fiz bastante, já trabalhei bastante, já ganhei muitas almas para Jesus, já trabalhei muito. Então, para mim, eu vou descansar, irmão. Eu ando cansado. Falo isso para você de coração. Eu estou cansado. E se Jesus quisesse voltar hoje, eu ia para a glória. Eu não tenho esse negócio de, ai, Jesus, ai, não, Jesus, eu quero viver. Não, eu quero ir para a glória. Quando Jesus fala de morrer, e Jesus fala de morrer, que você não pode viver se você não morrer, Jesus está falando disso. E tem muita gente, vou falar para você, que ainda não morreu, mas quer viver, mas ainda não morreu. Entendeu? Não. Ainda não morreu. Tem medo de morrer? Como que você é de Jesus e você tem medo de morrer, irmão? Você já está morto? Ou não? Você não está morto já? Então você tem medo de morrer por quê? Por quê, irmão? Você tem medo de morrer se você já está morto? Você entendeu? Então, quando Jesus está falando de matar, ele está falando de matar a velha criatura que vive dentro do nosso coração. Da velha criatura que vive dentro da nossa alma. Então, nós morremos no dia do nosso batismo. Agora, dia 29, nós vamos fazer batismo em São Paulo. E ali, a velha criatura, ela precisa morrer. O batismo, ele simboliza isso. Jesus disse, se você não morrer, você não pode viver. Mas Nicodemos, ele disse, mas como que pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? Jesus não está falando isso, irmão. Isso é um raciocínio de alguém que é carnal, que acha que você nasce do ventre da sua mãe. Não. Você nasce da água. Quando você morre na água. Você entende? Então, o simbolismo do batismo, e Jesus está falando que você não pode ir para o céu se você não se batizar. É disso que Jesus está falando. É deste novo nascimento que Jesus está dizendo. Então, teoricamente, quando você morreu, todas as coisas que tinham com você naquele momento ficaram lá. Porque você está morto. E agora não é mais você que vive, agora quem vive é essa nova criatura que se chama Filho de Deus. Essa nova criatura agora se chama Filho de Deus, não é mais a velha. Então eu pergunto para você. Que legal, né, Verônica? Graças a Deus. Louvado seja Deus pelo teu testemunho. Então, como é que você, eu te pergunto, sofre pelos erros do teu passado se você já foi batizado? Se você já foi batizado, você já foi perdoado, os teus erros do passado não existem mais e você ainda sofre por eles? Como assim? O velho homem que cometeu aquele crime, aquele pecado, aquele adultério, aquele aborto, morreu, ele não vive mais. Ele não vive mais, ele morreu, ele morre no batismo. E essa pessoa que renasceu, ela nasceu, a Bíblia diz que o filho, irmão, ele não traz junto o pecado do pai. Então, quando você nasce como uma criança nova. E todo aquele problema, aquela coisa do teu passado, aqueles erros, aquela sacanagem, aquela prostituição, tudo aquilo que você fez que te envergonha, aquilo fica nas águas. A Bíblia diz que isso é lançado no mar do esquecimento, que delas Deus não lembra-se mais, irmão.
Então, porque você nasceu de novo, agora você é uma nova criatura. Jesus é o Deus da segunda chance. Então eu estou pregando aqui para você o arrependimento do pecado. Eu estou pregando hoje aqui para você o renascimento em Jesus Cristo de Nazaré, onde você tem a oportunidade de ser uma nova criatura, onde você é liberto por Cristo, onde você é lavado, você é remido no sangue de Jesus, e todo aquele mal, tudo aquilo que escraviza você, escraviza a tua alma, o teu coração, o teu pensamento, o teu sentimento, ele é morto nas águas do batismo, ele fica lá atrás, e quando você sai das águas, sai agora nova, sai agora uma nova criatura, com um novo pensamento, com uma nova mente, com um novo coração, com um novo sentimento, com um novo comportamento, porque agora você é uma pessoa nova, irmão. Entendeu? Agora é uma pessoa nova. Mas você precisa descer as águas do batismo. E para que você possa se batizar, existe uma regra. Porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, primeiro você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. E quando você crê através da pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo disse que nós cremos pela pregação do Evangelho, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente está em João, capítulo 3, verso 1 em diante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos da parte do Espírito Santo de Deus a fé. A Bíblia diz, no livro de Atos, se não falha a minha memória, no capítulo 2, eu acho que é do verso 32 em diante, mas eu não tenho certeza, se eu estiver errado, você me perdoa, porque a minha memória está ruim, mas eu acho que é ali. Fala que o Senhor, através do seu Espírito Santo, ou 42, através do seu Espírito Santo, ele traz a pessoa para a igreja. Então, o Espírito Santo de Deus é que move o nosso coração. E através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus traz para nós a fé. A Bíblia diz que a fé é um dom e ela vem de Deus. Entendeu? Wilson Magalhães Passos. Você pode se batizar de novo. Tem muita gente que briga comigo, alguns teólogos aí, por causa disso. Escute aqui, o Wilson, ele está dizendo uma coisa pela qual muitas pessoas passaram. Muita gente se batizou quando era criança, 12 anos, 13 anos. Porque o seu pai obrigou, porque o seu pastor obrigou, tem que batizar, e que ele foi e batizou, mas... E agora ele está lá com 50, 60 anos e ele fala: puxa, Jesus, eu batizei aquele tempo, mas aquele tempo eu não sabia se bem o que eu queria, não era, eu queria tanto poder me batizar de novo. Eu posso? Pode, claro que pode, por que não? Melhor você fazer 2 vezes do que você ficar na dúvida da primeira. Entendeu? Eu sei que a Bíblia diz que o batismo é um só, mas quando a Bíblia fala que o batismo é um só, ele está falando que só existe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, se você tem isso no teu coração, irmã Ana, irmão Belchior, né? Se vocês têm isso no coração de vocês e acham que quando você batizou você não tinha plena consciência, e esse é o problema de se batizar muito cedo, né? Não existe uma idade na Bíblia para que você se batize. Não existe, né? Mas se você tem isso no teu coração e naquele tempo você, puxa, você não tinha convicção de fé, então batiza de novo. Por que não? Entendeu? Batiza de novo. A gente vai fazer batismo em São Paulo aí dia 29. Se você mora perto aí, venha. Batiza de novo. O pastor batiza você. Maior carinho aí. Vai ser uma honra batizar vocês. Então, a gente precisa ter essa consciência no nosso coração. Do batismo, do arrependimento, da nova criatura. Entendeu? Na verdade, a Crisma, irmã Neuza Tarante, ela é uma ação religiosa da Igreja Católica. A Crisma não existe na Bíblia, entendeu? E nem o batismo de criança. O batismo de criança não existe na Bíblia, porque o batismo é para arrependimento de pecado. Então, como é que você, por exemplo, né? Como é que você vai se batizar? Eu me batizei, porque a minha família era católica e eu fui batizado também na primeira semana de vida, mas a pergunta é,
Quem é que batizou? Fui eu que quis me batizar ou foi a minha família que quis me batizar? É o que eu estou falando sobre o batismo da criança. O batismo tem que ser uma ação do indivíduo e não das pessoas ao seu redor. Entendeu? Então, o batismo ele precisa ser por imersão, você tem que ser afundado na água totalmente. Ele não pode ser por aspersão, que é quando joga uma aguinha no teu rosto. Esse batismo não existe, a não ser que seja ali num leito de morte, né? Que a pessoa não pode aí, outra conversa. Entendeu? Então, a gente não existe você renunciar do pecado, irmã Aline Giroto. Eu entendo o que você fala, né? O primeiro batismo para renunciar ao pecado original. Mas você não pode ser batizado, você precisa querer ser batizado. Porque é uma ação, e a crisma é uma renovação, né? Eu sei. A Aline está explicando que na Igreja Católica o primeiro batismo quando é criança é por causa do pecado original, né? De Adão e Eva, né? Enfim. Mas isso não existe na Bíblia. Entendeu? Então o batismo, ele deve acontecer quando você tem consciência do bem e do mal. Você tem consciência. Então agora você tem consciência. Né, Flávio Neri? Agora você tem consciência. Você olha e fala assim, não, peraí, mas hoje eu tenho consciência que eu sou um pecador. Porque eu tenho entendimento, porque eu ouvi a palavra de Deus entrou no meu coração. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora eu creio. Agora eu tenho entendimento. Então agora é muito simples. Irmã Osana Alves, com quantos anos Jesus se batizou? Jesus se batizou com 30 anos. Entendeu? Jesus se batizou com 30 anos. Por que ele se batizou com 30 anos, irmão? Nós somos quem eu e você somos. Nós não somos cristãos, nós não seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Entendeu? Então não tem problema. Priscila dizendo que se batizou com 12 anos, mas estava nova, né? Não sabia muito bem o que estava fazendo. Então, mas é uma questão de consciência. Veja, o batismo é uma questão de consciência. Então, quando você é bebê, você não tem consciência. Você não conhecia a verdade. Agora você conhece a verdade. Então, quando você conhece a verdade, você conheceu Jesus, então, teoricamente, você deveria vir e batizar-se. Como eu fiz, por exemplo. Eu me batizei com 26, acho para 27 anos nas águas. Eu conheci Jesus de verdade. Né? Por imersão. É assim. Né? Então, o que nós fazemos, irmão? Nós apresentamos as crianças na igreja, oramos por ela, né? Pelos bebês. A gente não batiza elas. A gente só batiza quando a pessoa tem consciência. Então, agora que você ouve a pregação do Evangelho, né? Agora que você está ouvindo a pregação do Evangelho, você está conhecendo a verdade, né? Não, Wilson, não se considera maioridade com 30 anos. É que Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. Então, quando você iniciar o seu ministério de fé, por exemplo, quando você passou a crer, você passou a conhecer, você pode ter 15, você pode ter 12, você pode ter 60. Foi quando você... Entendeu? Quem é batizado por aspersão, irmã Monize, precisa se batizar de novo, porque aspersão não existe na Bíblia. Entendeu? A palavra batismo, ela vem do latim, né, que significa emergir, batizar, emergir, afundar. A própria palavra já fala isso. Entendeu? Então esse batismo por aspersão, por jogar uma aguinha, isso é uma invenção da Igreja Católica Romana, da Igreja Presbiteriana e de outras igrejas que fazem isso, mas isso não existe. Entendeu? Isso aí não existe, né? Então é necessário, se você foi batizado, né, por aspersão, mas veja, irmã Monize Oliveira, é interessante a questão que você está levantando. Se a pessoa é idosa, está acamada, né?
e ela não tem condição, não tem condição física, então o batismo pela aspersão é uma necessidade, aí é outra coisa, entendeu? Agora, se a pessoa tem condições, pode, né? Sim, com certeza. Eu já fiz isso, por exemplo, numa UTI. Eu fui orar uma vez para uma pessoa numa UTI. A pessoa estava morrendo, aceitou a Jesus. Ela disse: eu queria tanto ser batizado. Eu peguei um copinho de água, peguei uma água e joguei aqui. E falei: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Esse é o ladrão, a gente chama de o ladrão da cruz. Você está entendendo? A gente chama isso de o ladrão da cruz. Então pode ser feito, porque o batismo também é um simbolismo. Ok? O católico apostólico romano não é considerado batismo, Karina Pusóvio. É assim que pronuncia teu nome? Pusóvio? Acho que é, né? Entendeu? Então não é considerado biblicamente, não. Tá? Então o pastor está de olhos baixos aqui, porque eu estou lendo os comentários de vocês aqui, tá bom? Então eu estou lendo os comentários, eu não consigo olhar para a câmera, que a câmera está aqui em cima. E os teus comentários estão aqui embaixo. Então eu estou lendo aqui, tá? Beleza? Então precisa se batizar. Irmã Rosemary, no momento em que você vai se batizar, você vai estar limpa do seu pecado. Entendeu? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Não. O batismo de testemunha de Jeová não é válido, porque testemunha de Jeová não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, sério. Tá? Então, se você vem para uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, que crê no Senhor Jesus Cristo, né? Aí pode, tá? Então pode batizar. Se você não tem convicção do primeiro batismo que você fez, faz o segundo. Melhor duas do que nenhuma, tá? Então Jesus continua dizendo assim, 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o que Jesus está falando? Que se você não se batizar, você não vai ser salvo. Está escrito aqui na Bíblia, não sou eu que acho isso. Já respondi, Nara Kaline dos Santos, eu já respondi a tua pergunta antecipadamente. Olha o verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então precisa batizar sim. Tá? Se tiver dúvidas, Maria Isabel, pode e deve. Tá? Então a gente precisa buscar o ensinamento. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Respondeu Jesus no 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água. Escute aqui o que está escrito. 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você precisa batizar, crer e ser batizado. Então quando você crê, você recebe o Espírito de Deus pela tua fé. E quando você nasce de novo através do batismo das águas, agora você está apto a ir morar no céu. Entendeu? É simples, irmão. É simples. Né? Veja como a palavra de Deus é simples. Entendeu? Então é necessário que nós desçamos as águas do batismo, é necessário que nós creiamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Não, Fátima, não precisa casar de novo, não precisa. Entendeu, irmão? Ir para o céu e reino do céu, ou céu é só uma questão de semântica, irmã, tá? De palavras, não é a mesma coisa, tá bom? 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você quer ser um crente espiritual, você tem que nascer do Espírito Santo. Quer ser um crente espiritual, você tem que nascer do Espírito. Você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que buscar a unção do Espírito Santo, né? Você tem que buscar o poder de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Através do conhecimento da palavra de Deus. Você vai se aproximar do Espírito Santo de Deus,
né? E à medida em que você se aproximar, buscar, você então vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Isso é uma coisa que vai vir na sua vida naturalmente quando você começar a santificar a tua vida, quando você começar a se separar do mundo, entendeu? Separar do mundo. Irmão Sidney, eu sempre vou para Blumenau tomar café aí. Sempre vou. Tenho muitas ovelhas em Blumenau. Nós temos uma igreja nossa em São João Batista, tá? Você entra na página da igreja, você vai achar o endereço, São João Batista. Nós temos uma igreja em Santa Catarina. O pastor sempre que pode, o pastor vai no culto em São João Batista, tá? Temos batismo uma vez por ano em São João Batista, na nossa igreja aí de Santa Catarina, tá bom? 7. Não te maravilhes de te dizer dito, de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Quem é nascido do Espírito Santo é governado por ele. Quem é nascido do Espírito Santo é governado por ele. Entendeu? Ari, o batismo não tem a ver com casamento, não tem a ver com nada. O batismo é quando quem crer e for batizado. Não está escrito quem quer crer, quem for casado, quem for isso, quem é dizimista, isso não está na Bíblia. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você está apto a ser batizado independente do resto. Tá bom? Então, é outra coisa daí. Tá? Então, Jesus disse que quem recebe o Espírito Santo, né, quem é alcançado pelo Espírito Santo, esse já não sabe mais o que vai acontecer da sua vida, porque a partir dali ele é governado pelo Espírito Santo, ele passa a ser reino de Deus. Ser reino de Deus é ser reinado por Deus. E um súdito recebe apenas ordem do seu rei e faz aquilo, não é? Que o Senhor coloca diante de nós para que seja feito. Entendeu? Henrique City está fazendo uma pergunta bem legal aqui, ó. O Henrique está dizendo assim: pastor, depois que a gente se converte, como é que a gente lida com a situação do padrinho? Eu vou contar uma coisa para você. Eu tenho comadre que batizou a Manuela na igreja católica quando a Manuela era nenê. E ela é uma amiga querida, está sempre na minha casa. Consegui ganhar ela para Jesus. Estou trabalhando. Entendeu? O padrinho ainda não, mas a madrinha já ganhou um para Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Você tem os teus, por exemplo, tinha minha madrinha, que já morreu, porque ela era muito velhinha. Quando eu me converti, eu fui na casa dela, falei de Jesus, ela é minha madrinha. De batismo lá na igreja católica, gerou um vínculo. Isso é um vínculo de amor. É como um parente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? A minha comadre, eu chamo ela de comadre, ô comadre, vem aqui e tal. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão. Certo? A gente está no mundo, a gente vive nesse mundo e nós temos que ter sabedoria para aprender a lidar com as coisas aqui. Você não tem que radicalizar e ser um cretino. Está cheio de crente cretino, você não pode ser. Você está entendendo? Nós temos um vínculo. Nós temos um vínculo hoje. Entendeu? Hoje nós temos um vínculo, nós temos que ganhar eles para Jesus, eles são pessoas da nossa família. Então eu tenho minha comadre, nossa, gosto dela demais. A Manuela, sempre que pode, compra um presente, a gente vai para Curitiba. Ela fala: pai, vamos passar ali, eu quero comprar um chocolatinho e deixar para a madrinha. A gente passa lá no prédio, deixa na entrada do prédio. Entendeu? É um vínculo de amor. Isso não vai ser quebrado. Você está entendendo? Então pronto, irmão. Beleza? Vamos mais para frente? Estamos acabando já. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, não sabes disso? Gente, tem muita gente que é mestre na palavra de Deus, mas não sabe como agir em determinadas situações, porque não conhece Jesus. Oi, Norivaldo, Deus te abençoe, queridão. Não conhece Jesus. Né? Então a gente continua. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Por que é muito importante, pastor?
Porque tem muita gente que não consegue acreditar nas coisas espirituais. Então, se você não acredita nas coisas pequenas, como é que você vai acreditar nas grandes? Não, Sidoca. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Você pode vir na igreja virtual aqui, você está frequentando a igreja. Né? Você está na igreja virtual, você está no culto hoje. Como que você não vai na igreja? Você vai sim, você está aqui comigo. Então você pode. Entendeu? Não, Cristiane, na igreja católica não, porque você era bebê e você não tinha consciência. O batismo só é válido quando você tiver consciência de que você está se batizando, arrependida do teu pecado. Senão, não vale. Tá? E ele continua. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, todas as vezes que nós falamos de uma teofania, isso aqui é um texto muito importante. Todas as vezes que nós falamos sobre uma teofania, por exemplo, quando a sarça ardendo, né, quando a sarça queimava e Deus falava com Moisés, hoje aqui nós temos convicção de que era Jesus que estava falando com ele. Tá? Temos convicção que era Jesus. Porque Jesus fala no verso 13, veja que está em vermelho na tua Bíblia, né? Que está em vermelho na tua Bíblia, está dizendo assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, que é Jesus. Oi, pastor Divino, bom dia, queridão. Beijo no teu coração, entendeu? Então, todas as teofanias bíblicas, lá em Isaías, quando ele é arrebatado e vê o trono de Deus, ele está vendo Jesus, nós estamos vendo Jesus, tá? Por quê, pastor? Porque está escrito aqui, ó, estou te ensinando, presta atenção, tá? 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tá? Então, quando Moisés fez uma cruz ali com uma serpente de bronze, né, levantou ela lá em cima, ele estava simbolizando que Jesus Cristo seria levantado na cruz do Calvário para que aquela cobra que simboliza o pecado, pode, Tiana Santos, pode, para que o pecado seria morto na cruz. A cobra que Moisés levantou, a serpente de bronze que Moisés levantou na cruz no meio do deserto, simboliza Jesus Cristo, né? E o nosso pecado, então, pregado na cruz. Entendeu? É muito legal isso aí, né? Bem bacana. E ele continua no 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso? Todo mundo que crê em Jesus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você mora longe do pastor Sandro, se você mora longe dos lugares aonde eu estou indo e você... Procure uma igreja perto da sua casa, converse com o pastor e diga, olha, eu sigo o pastor Sandro no culto virtual e ele pregou o evangelho e eu ali tive convicção do batismo, eu posso me batizar na sua igreja? Ele vai batizar você, irmão. Vai lá, procure uma igreja perto da tua casa, né? Converse com o pastor, fale para ele que você é seguidor do pastor Sandro, se você não é minha ovelha. Eu sou seguidor do pastor Sandro, vejo ele na internet, eu vi ele pregando o evangelho, falando sobre arrependimento, sobre batismo. Eu queria me batizar, eu posso me batizar na sua igreja, né? E ele vai batizar. Agora, se você quiser, você pode esperar. Aqui em fevereiro o pastor faz batismo aqui depois do carnaval, o pastor faz batismo aqui em Guaratuba. Você pode vir para Guaratuba, pega uma posada aqui, fica um dia, 2 dias aqui, conhece Guaratuba e venha se batizar aqui comigo, se você quiser. Agora no dia 29, no sábado, eu vou estar em São Paulo. Se você quiser, você pode se batizar lá em São Paulo. É só você entrar nas páginas da igreja, você vai ver ali direitinho, né? Você vai ver aí direitinho, tá? Os lugares onde nós vamos estar, os lugares onde nós vamos fazer batismo, e você pode se batizar conosco aonde a gente está, né? Nós vamos estar fazendo essas cruzadas evangelísticas, logo nós vamos estar fazendo o batismo em BH, né? A gente já tem um lugar para fazer batismo aí em Belo Horizonte também, em breve estaremos em Belo Horizonte fazendo batismo, já fizemos no Rio de Janeiro, vamos fazer agora em São Paulo, depois Belo Horizonte, né? Depois a gente vai fazer batismo na Bahia, atenção baianos, depois nós vamos na Bahia, mas daí, Gideon, eu vou numa cidade onde eu posso e vocês vão ter que se virar no estado para vir até onde a gente vai estar, tá bom? Eu vou estar avisando antecipadamente aí, tá? Legal? Beleza, galera? Vamos orar agora? Glória a Deus! E... acabou! Agora o pastor vai tomar café, que eu tô morrendo de fome. Agora que a gente já comeu o pão do céu, agora nós vamos alimentar nosso corpinho. Não sei se você já tomou café, eu não tomei ainda. Hoje eu levantei atrasado, já em cima do horário. E eu ainda... Oi, Cláudia.
Não tem problema, irmã. Cláudia, agora você não precisa... As pessoas podem congregar aqui na igreja virtual. Nós temos culto aqui todo dia, nós temos ministração todo dia, nós temos Santa Ceia. Você está desviado, quer voltar à comunhão de Jesus? Eu vou fazer a oração agora, eu vou trazer você na comunhão. Você quer voltar à comunhão de Jesus? Está desviado, faz muito tempo, quer voltar para a comunhão? Quando eu orar aqui, você fala, Jesus, me perdoa, eu quero voltar à comunhão, eu quero voltar. Pronto, Jesus perdoou o teu pecado e você voltou a estar na comunhão da igreja. Você quer participar da comunhão da nossa igreja? Conversa, a Gisele Carvalho está aqui, administradora, tá a Aldrin, tem um monte de administradora nossa aqui, que está com aquela chavinha azul. Você clica lá, conversa com ela, elas vão trazer você, um dos pastores da igreja vai atender você, tá bom? Você pode vir congregar na nossa igreja, sim, na igreja virtual, né? Ser uma ovelha virtual do Pastor Sandro. Nós temos vários pastores aqui que vão estar atendendo vocês, vão estar trazendo vocês na comunhão, e vocês podem sim voltar hoje para a comunhão da igreja diante de Deus em nome de Jesus. Foi por isso que Jesus trouxe a igreja virtual para alcançar vocês, para que vocês possam ser alcançados, estarem na comunhão da igreja, né? E daí você vai marcar, se você não é batizado, você pode ser batizado. Se você, né, gostaria de se batizar de novo porque acha que teu batismo não valeu, você pode se batizar de novo, não tem problema, entendeu? E você vai passar a ser ovelha virtual. Daqui a pouco a gente já tem Santa Ceia, você vai participar da Santa Ceia. Se você quiser, você pode devolver seu dízimo, enviar sua oferta, tudo se você quiser. Se não quiser também não precisa, tá tudo bem, não tem problema. Tá bom? Então, se você quer, converse com uma das nossas administradoras e você vai ser nossa ovelhinha, vai voltar à comunhão. E se Jesus voltar, você está na comunhão dos santos, como diz a palavra de Deus, e vai ser aí ter a oportunidade de morar no céu junto com todo mundo. Glória a Deus, Eduardo Machado. Vai ser uma alegria batizar você, parceiro. Isso é uma alegria. O pastor vai ficar muito feliz de estar batizando vocês aí. Tá bom? Beleza? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí agora e vamos orar junto comigo aí. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero hoje abençoar todos os meus irmãos que estão participando desse culto de estudo hoje. Nós estamos aí em alguns milhares, Senhor, ligados, conectados em comunhão, na mesma palavra, Senhor, no mesmo momento, no mesmo espírito. Eu peço, Papai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Abre, meu Deus, a possibilidade de que nós estejamos na Tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém. 29/10, batismo em São Paulo, tá? O próximo a gente já vai agendar um pouco mais para frente aí, provavelmente em Belo Horizonte, tá bom? Ó, 2 horas de desdobramento, a gente tá aqui, tá? Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Vamos